Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje o evangelho que vamos refletir é o Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículos de 17 ao 30. João 5, 17 ao 30. Mas ele lhes disse: Meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por esta razão, os judeus, com maior ardor, procuraram tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai, e tudo o que o Pai faz, falo também semelhante o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo. Ele conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no sepulcro sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui, irmãos, vemos mais uma vez o quão Jesus era obediente. Jesus foi extremamente obediente até a morte e morte de cruz. Jesus buscava fazer a vontade de Deus acima da própria vontade. E Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, buscava fazer a vontade do Pai. Quanto mais nós temos que buscar isso. Buscar fazer a vontade de Deus e não fazer a nossa própria vontade. Fazer aquilo que Deus tem nos pedido. Fazer aquilo que Deus tem nos cobrado muitas vezes. Qual é a missão que Deus tem nos entregue? Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Devemos, em nossas orações, não pedir somente a Deus para falar conosco sobre aquilo que Ele quer, porque isso muitas vezes a gente já sabe. A gente pede para Deus o direcionamento, pede para Deus enviar o Espírito Santo
para falar conosco. E quantas vezes Deus tem nos falado e nós não temos agido conforme a vontade de Deus. Nós sabemos aquilo que Deus quer e nós não fazemos. Às vezes por medo, às vezes medo de desagradar aos outros. E aqui Jesus está sendo perseguido, ele estava sendo perseguido pelos judeus justamente por ele ter feito um milagre no dia de sábado. Ele cura aquele enfermo no dia de sábado e os judeus começam a perseguir ele. Então, irmãos, o que nós trazemos para nós? Nós devemos fazer a vontade de Deus, independente se isso vai desagradar aos outros, independente se isso vai nos causar uma perseguição. Nós não devemos ter medo das pessoas, dos homens. Nós devemos ter medo de desagradar a Deus. Não tenha medo de desagradar aos outros. Não. Nosso medo deve ser qual? Chegar nesse dia de ser julgado. Chegar no dia, eu não quero chegar um dia diante de Deus, diante de Jesus, para ser julgado e Ele me falar: você sabia o que tinha que fazer. Eu te disse. Você não pediu em oração um direcionamento? Eu te dei o direcionamento. E por que você não fez? Por que você não fez a minha vontade? Imagina, irmão, você chegar diante de Deus e Deus falar para você: você sabia o que era para você fazer e você não fez. Eu não quero passar por isso, irmãos. Eu também não quero que você passe por isso. Mesmo que isso nos cause perseguição, mesmo que isso faça-nos perder amigos, perder pessoas próximas, faça a vontade de Deus. Agrade a Deus, mesmo que isso desagrade aos outros, mesmo que isso desagrade aos homens. Nessa quaresma, Deus tem falado muito com cada um de nós. Deus tem falado muito com você. Não negue isso. Você sabe aquilo que Deus tem pedido. Você sabe aquilo que é a vontade de Deus sobre a sua vida. O que tem nos faltado? O que tem nos faltado é o Espírito Santo. Porque alguém cheio do Espírito Santo, alguém cheio da graça de Deus, ele não liga para o que os outros vão falar. Ele não pensa se vai desagradar aos homens. Ele faz somente aquilo que Deus pede. Então que nas nossas orações a gente possa pedir isso para Deus. Deus, me dê coragem, Senhor. Me dê ousadia, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor tem me pedido. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, seja infuso em mim, infuso dentro do meu ser, Senhor, de uma maneira em que eu seja ousado, em que eu seja corajoso para fazer a Sua vontade, acima da minha vontade. Jesus diz: eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que nós possamos ser assim, obedientes ao Senhor, obedientes à voz do Senhor, obedientes ao Espírito. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te dê a coragem necessária nesse dia, a ousadia necessária nesse dia, para fazer a vontade dEle sobre a sua vida. Deus nos abençoe, irmão. Estivemos unidos e continuaremos unidos na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Joelho no chão e fogo na alma para fazer a vontade de Deus.